Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam se cuidando e que esteja correndo tudo bem com vocês. Saudades. Hoje nós vamos dar continuidade aí no nosso módulo do Heróis da Fé, né? E vamos falar sobre Moisés, né? Moisés, se a gente fala e crê que Abraão foi o pai da fé, é o pai da fé, nós podemos dizer que Moisés é um grande líder, né? Que nos dá muitas lições aí na liderança, né? A palavra fala em Deuteronômio 34:10 que nunca mais houve em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Tamanha é a grandeza desse homem de fé, né? O texto bíblico que nós vamos usar está em Hebreus 11, dos versículos 23 a 29, e a palavra fala: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, não ficou amedrontado com a cólera do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Por si só nós já podemos ver o tamanho da fé de Moisés, pelo que nós acabamos de ler nesses versículos, né? Mas não tem como nós falarmos de Moisés, da sua liderança, da sua fé, sem antes contextualizar um pouquinho, bem rápido, a história dele, né? Na última aula, o Léo falou sobre José, né? E José, após um período de caos, né, em parte da história de sua vida, né, ele foi levado como escravo ao Egito e lá José se tornou governador, né? Numa época de fome da terra, você vai lembrar, né, que José havia mandado seus irmãos descerem para o Egito com seu pai, Jacó, e toda a sua família, já que como governador ele possuía tudo e poderia sustentar seu pai e seus irmãos e toda a casa dele, né? E daí nós vemos a palavra que depois que Jacó desceu com toda a sua família lá para o Egito, naquele período de fome, e que José era governador, nós vemos que o povo viveu no Egito por mais de 400 anos, né, após a morte de José e até a saída do Egito, né? E nesse período não houve um manifestar de Deus para o povo de Israel. A gente não vê, né, Deus falando ali com o povo, né? Os historiadores chamam esse período de silêncio histórico, né? Na Bíblia a gente encontra apenas 2 períodos de silêncio de Deus, né? Esse de Gênesis para Êxodo, né? E também a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Mas isso não quer dizer que Deus deixou de trabalhar nesse período, né? Então, voltando um pouquinho na história, a gente vê que o povo de Israel vivia bem no Egito, né? Êxodo 1:7 fala que eles foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, se fortaleceram grandemente e que a terra se encheu deles, né? Nesses 400 anos em que o povo viveu no Egito, a história de José foi esquecida, né? José morreu, nós podemos ver lá no final de Gênesis, ali no capítulo 50, né? Ele morreu, José tinha 110 anos quando morreu, né? E daí tem esse silêncio histórico aí, né? Até a chegada do Êxodo, né? Então o povo viveu tranquilamente, cresceu, prosperou, foram fecundos lá. E daí nós vemos que nesses 400 anos essa história de José, de quem foi José, governador do Egito, o que ele tinha feito pelo Egito naquela época de seca ali junto com o faraó, foi esquecida, né? Versículo 8 de Êxodo 1, a Bíblia nos conta que se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, né? Você passaram 400 anos, e aí vai uma pergunta, né? Quem aqui lembra de parentes de 400 anos atrás, de 300, ou de 200, ou de 100 anos, né? Então, José ficou esquecido na história e todo o feito dele ali no Egito, né?
E daí disse o novo rei ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia contra eles, para que não se ajuntem com os nossos inimigos e venham contra nós. E assim eles escravizaram o povo, né, de Israel, que estava ali no Egito. Então mudou toda a história do povo de Israel, né? E quanto mais o povo egípcio, o rei e o faraó escravizavam o povo de Israel, mais o povo de Israel se multiplicava e se espalhava. Então não estava dando certo, né? Então o faraó deu ordem para as parteiras. Ele usou uma outra estratégia, né? Ele deu ordem para as parteiras lá do povo hebreu, para que elas matassem todos os filhos homens das hebreias, né? E a gente vê na Bíblia, você conhece a história, pode ler lá, que elas temeram a Deus e não fizeram o que Faraó tinha pedido, né? E daí, por fim, né, depois que Faraó chamou elas para ver o que tinha acontecido, porque não tinha obedecido a ordem delas, né? Isso está lá, tá lá em Êxodo, você pode ler melhor. Né? Por fim, Faraó ordenou ao seu povo que a todos os filhos homens, né, que nascessem das hebreias fossem lançados no rio Nilo. Aí ele ordenou para o próprio povo, né? Se nascer um filho homem das hebreias, lance no rio, né? Então, como Deus, a gente pode olhar, né, que na saída do povo, da família de Jacó, e a descida deles para Israel, né, Deus já havia dito para Jacó, né, que o povo de Israel se tornaria uma grande nação no Egito. A gente pode ver isso em Gênesis 46, nos versículos 3 e 4, Deus fala assim: eu sou Deus, o Deus de seu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, descerei contigo para o Egito e te farei subir certamente, né? Então tem uma promessa aqui, né? Deus já tinha falado para Jacó lá atrás, né, para ele não temer descer para o Egito, que lá no Egito Deus ia fazer dele uma grande nação, ia descer com ele e faria ele subir de lá. Então ele ia descer para lá com a família dele, numa época de fome, né? O filho dele, José, era o governador do Egito, e ele desceu, né? A gente pode ver em Gênesis 15, versículo 13 e 14, portanto, muitos séculos antes de tudo isso acontecer, né, com a descida de Jacó lá para o Egito, né, a gente vê Deus falando para Abraão que o povo dele seria peregrino em terra alheia, seria reduzido à escravidão, seria afligido por 400 anos, né? Então Deus já estava falando para Abraão lá atrás do que iria acontecer no Egito, que o povo seria peregrino em terra alheia, seria reduzido à escravidão e seria afligido por 400 anos, que era o que estava acontecendo, né? Mas só que Deus fala também para Abraão, né, que julgaria aquela gente que os sujeitou, o povo egípcio, e eles sairiam do Egito com grandes riquezas, né? Então a gente vê que essa história, né, ela se cumpriu, né? Então o povo entrou no Egito com uma pequena família. Êxodo 1:5 fala que eram 70 pessoas que desceram com Jacó, né? E Gênesis 46, 27 também fala que foram 70 da casa de Jacó que desceram para o Egito. Então eles desceram com uma pequena família, 70 pessoas, e saíram do Egito com uma grande e numerosa nação, né? Estima-se que eram entre 2 e 3 milhões de pessoas, porque no censo que foi feito, que está lá em números, fala que saíram 603.550 homens em idade militar, né? Então foi um tempo de muita prosperidade e bênção para o povo de Israel, né? Até essa escravidão, né? O povo de Israel poderia ter desaparecido como nação, se a gente for olhar. Só que em Êxodos 2, 23 e 24, nós vemos que eles clamaram, né? A palavra fala que vemos o clamor dos filhos de Israel subiu a Deus, que os ouviu e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, né? Então aí a gente contextualizou um pouquinho nessa descida, que Deus tinha falado já para Abraão que eles iam ser peregrinos em terra alheia, né? Mas que ele ia fazer uma grande nação e que ele estaria com eles. Falou para Abraão e falou para Jacó disso, né? E Moisés, ele nasce em meio a todo esse conflito,
toda essa transição. A Bíblia conta do nascimento de Moisés, a gente já viu, né, em Êxodos 2, 1 a 10, né, que ele foi salvo pela sua família, foi escondido por 3 meses e depois, né, como não tinha mais como esconder, foi colocado num cesto e foi colocado no rio, né? E ele foi encontrado pela filha de Faraó, a filha de Faraó deu o nome dele de Moisés, né, que significava porque das águas eu retirei, e foi criado no palácio do rei até os seus 40 anos, né? Então, Moisés foi nascido ali numa época de transição, uma época em que Faraó, que não conhecia mais a história de José e do povo hebreu ali, viu no povo de Israel uma ameaça, né, e mandou que os filhos homens fossem mortos, né? E daí a mãe dele, de Moisés, colocou ele num cesto, largou no rio e ele acabou indo parar nas mãos da filha do faraó e foi morar no palácio do rei, né? E ele morou lá até os seus 40 anos, né? Moisés ficou na corte do rei por 40 anos, quando veio no coração dele, né? Brotou no coração dele uma vontade de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e foi nessa visita que ele matou o egípcio que estava maltratando um dos hebreus, né? E aí, por conta desse episódio, ele fugiu para o deserto de Midian, e lá ele encontrou Zípora, se casou com ela, né, a filha de Jetro, e ficou mais 40 anos morando lá. Ele já estava com 80 anos. Foi nessa época que aconteceu o que nós vemos em Êxodo 3:2, conhecido como o episódio lá da sarça ardente. Foi quando Deus chamou e designou ele, né, para conduzir o povo hebreu para fora do Egito, né? E aí Deus levou ele de volta para o Egito para libertar o povo hebreu da escravidão do faraó, né? E daí por 40 anos nós sabemos da história que ele conduziu o povo no deserto para libertar eles, né? Então Moisés morreu aos 120 anos, viveu 40 anos no palácio, numa vida boa, tranquila, com riquezas. Depois da fuga dele ali, que ele matou o egípcio, ele viveu mais 40 anos lá apacentando rebanhos na terra de Midian, e por mais 40 anos no deserto como líder do povo hebreu ali para tirar eles da escravidão, né? Aí a gente rapidinho falou um pouco aí da história, no contexto da história de Moisés, né? Mas entrando aqui um pouquinho na questão da liderança, eu acredito que todos nós temos um chamado para liderar, né? Nós nascemos não com um chamado, mas com um mandato, na verdade, de Deus, né, para liderar. Nós fomos chamados para liderar uma célula, fomos chamados para liderar em nosso trabalho, nosso lar, em algum grupo de trabalho, na tua escola ou na faculdade, em algum lugar você foi chamado para exercer alguma liderança, né? Existe um chamado geral para o povo de Deus, né, que é na verdade um mandato de Deus para liderar, como eu havia falado, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, que é o id, né? A palavra nos manda ir e fazer discípulos e ensiná-los, né? E quem faz discípulo e ensina é um líder, né? Então você tem esse mandato de Deus de ir fazer discípulo e ensinar seus discípulos. Então você nasce com esse chamado, né? Porque quem ensina os discípulos são seus líderes, né? E para nós sermos discípulos, nós temos que estar preparados, né? Nós temos um exemplo aí de liderança, que é Jesus, né? Que todos devemos seguir, né? Jesus abriu mão da glória dele, né? Desceu para a terra como homem, né? E para iniciar um processo de liderança, para formar os líderes dele, né? Com muita humildade, com muito amor, com muita graça, com firmeza, né? Com sabedoria, com entendimento, conhecimento, com alegria, com vontade, várias coisas nós podemos ver no perfil de liderança de Jesus, né? Jesus era um cara que ele fazia as coisas sozinho, enquanto os seus discípulos observavam, né? Depois ele fazia junto com os discípulos aquilo que ele estava mostrando, né? E por fim ele deixava os discípulos dele fazerem sozinho aquilo que ele havia ensinado, né? E ele ficava observando, né? E assim nós devemos ser como líderes, né?
também da mesma forma, nos espelhando aí naquilo que Jesus nos ensinou, né? Falando um pouquinho, voltando aqui para Moisés como líder, né? Olhar o padrão dele como líder, nós podemos ver que Moisés ele já nasceu com esse chamado para liderar, né? Ele foi um homem escolhido pelo próprio Deus, né? Como libertador do povo de Israel, como nós já vimos, para conduzir o povo para a liberdade e para a terra prometida, né? E ele foi um líder preparado por Deus, né? Deus mesmo o preparou, né? Para lidar com os israelitas, com o povo de Israel e com o faraó, né? Moisés ele ia iniciar uma grande mudança na história da humanidade, liderando o êxito, né? Essa partida, o ir embora ali do povo de Israel do Egito, né? Ele ia liderar isso, né? E liderar no deserto, liderar com muita dificuldade, liderar um povo teimoso, um povo que murmurava, né? E diante de muitas dificuldades, no calor, com falta de água, de comida, com desobediência, no meio do caos, né? Ele recebeu esse chamado importantíssimo na história do povo de Israel, na história da humanidade, né? E a gente pode ver que em todo o tempo Deus estava falando para eles sobre essa liderança, sobre a liderança de Moisés, né? Porque quando Deus fala que eles desceriam para o Egito, né? E que de lá sairiam, que os faria subir novamente, né? Quando ele fala para Abraão, nós vimos lá em Gênesis 15, no 13 e 14, né? A gente já leu essa passagem, né? Que Deus fala a Abraão que seu povo seria peregrino em terra alheia, seria reduzido à escravidão, seria afligido por 400 anos, mas Deus também falava que julgaria aquela gente que o sujeitou e eles sairiam do Egito com grandes riquezas, né? Isso ele falou, Deus falou para Abraão séculos antes do povo descer para o Egito. Em Gênesis 46 nós vemos novamente Deus falando para Jacó, né? Eu sou Deus, o Deus de seu pai, não tema descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, descerei contigo para o Egito e te farei subir, certamente. E fala através de José também, né? Em Gênesis 50, dos versículos 22 a 26, né? Fala um pouquinho da morte, um pouquinho antes da morte de José falando que certamente Deus os visitaria e os faria subir para a terra que jurou dar a Abraão, né? Então, a gente vê Deus falando que o povo iria sair de lá, que ele estaria lá, que ele estaria preparando um líder, né, para tirar o povo lá do Egito, para fazer com que o povo saísse do Egito, né? Obviamente que Moisés relutou, né? Ele teve medo, o coração dele estava cheio de dúvidas quanto à sua capacidade, né? Mas ele acabou cedendo e, por fim, se tornou um instrumento, um grande instrumento nas mãos de Deus para transformar a história do povo de Deus ali, né? E aqui a gente vê, né, na vida de Moisés, na liderança dele, alguns princípios básicos que nós precisamos ter na nossa vida como liderança. E, obviamente, que o primeiro deles fala de fé, né? Nós lemos ali em Hebreus, né, falando vários pontos sobre a fé de Moisés, né? Então a gente precisa, como líder, primeiro e mais importante para nós é ter fé, né? Nós precisamos de uma fé genuína para alcançar um padrão de liderança que Deus quer que nós tenhamos, né? A palavra fala que a fé é a esperança das coisas, esperança de ver as coisas acontecerem, né? Daquilo que a gente não consegue enxergar, mas ter uma fé, né, uma esperança de que elas vão acontecer na nossa vida, né? Moisés era um homem de muita fé, né? A palavra fala que ele, já grande, né, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que significava isso, né? Que ele abriu mão da riqueza, da fama, do poder que ele poderia ter como príncipe ali no palácio, né? Ele escolheu o verdadeiro Deus dele e escolheu o povo dele ao invés de ficar naquela vida boa que aos olhos do homem é uma vida tranquila, né? E ele escolheu largar a mão de... Então nós vemos que ele era um homem de muita fé,
E na Bíblia fala que pela fé ele já homem se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de toda aquela riqueza, da fama, do poder que ele poderia ter como príncipe, né? Ele escolheu o seu verdadeiro Deus e o seu verdadeiro povo, né? Que era o povo de Israel, ao invés de uma vida boa, assim, que aos olhos do homem, né, para nós parece difícil, né, abrir mão disso, né? Mas Moisés, com a fé que ele tinha, ele tomou essa decisão e escolheu isso, né? Ele colocou toda a esperança dele em Deus, né? E aqui a gente vê que muitas vezes a gente, na nossa vida, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, né? Ter essa fé como a fé de Moisés, né? Porque tem muita coisa que aos nossos olhos parecem boas, né? Mas não são vontade de Deus, né? Eu aqui na minha empresa eu posso testemunhar que muitas vezes aparecem algumas oportunidades de negócio que aos meus olhos elas parecem oportunidades boas, mas eu vejo que principalmente em negócios públicos, né, eu vejo que não são negócios em que Deus está ali naquele negócio, né? A gente vê que as coisas começam de forma ruim, tomam caminhos, já vem, né, com caminhos assim muito esquisitos, assim, que Deus não, com certeza não está naquele negócio, e eu simplesmente abro mão e espero em Deus o sustento, a oportunidade, né? Tenho muita fé que Deus vai prover, que Deus vai trazer negócios em que nós vamos ter sucesso, mas com toda a lisura, enfim, né? E é essa fé que a gente precisa ter como líder, né? Saber que Deus está no negócio, né? Então, abrir mão, olhar para a nossa vida e ver aquilo que nos incomoda, que realmente Deus não faz parte, e simplesmente abrir mão disso, né? E a gente vê Moisés fazendo isso. Então, ele era um homem que tinha muita fé, né? A gente vê também um outro ponto da vida de Moisés, que ele tinha muita intimidade com Deus, né? A Bíblia mostra que inúmeras vezes, dá para brincar que ele tinha reuniões de trabalho com Deus a todo instante, né? A palavra fala que Moisés, que nunca mais, né, houve em Israel profeta como ele, com que Deus houvesse, que Deus tratasse face a face, né? E nós, como líderes, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus para que Ele trate conosco também face a face aquilo que Ele quer de cada um de nós, né? E a oração é esse caminho, é o caminho desse encontro com Deus, né? Para que a gente tenha essa intimidade. O terceiro ponto que a gente vê na vida de Moisés é o amor, né? Deus nos amou a ponto de dar seu filho por cada um de nós, né? Jesus nos amou e morreu na cruz, abriu mão da glória dele, morreu na cruz por mim e por você, enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos dar discernimento, para nos convencer do pecado, né? Então não existe amor maior que esse, né? E essa é a lição que Deus nos dá. Nós podemos ver esse amor na vida de Moisés, né? Quando ele deixa o palácio ali, a vida boa, escolhe o seu Deus verdadeiro, o seu povo verdadeiro, né? E nós precisamos tomar essa decisão por amor a Deus, né? Por amor à nossa família cristã, né? Nós precisamos fazer as coisas com excelência, né? E com amor a Deus, né? Amar os nossos irmãos, amar os nossos liderados, os discípulos que estão na nossa célula, nossos irmãos da igreja, aqueles que precisam, né? O quarto ponto que nós vemos na vida de Moisés fala de humildade, né? Moisés falava com Deus face a face, mas não deixava a soberba tomar conta do coração dele. Quando Deus chama ele para ser o líder do povo na saída do Egito, Moisés fala para Deus de todas as suas impossibilidades, né? Fala das suas incapacidades, fala que ele era gago, que ele não acreditava poder assumir essa responsabilidade, né? Então, ele não era... A gente vê na vida dele que ele era manso de espírito, que ele não era autoritário, não era arrogante, que respeitava as pessoas, né? E isso é uma característica, uma qualidade que tem que estar latente
na nossa vida como líder, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer com humildade, né? A quinta qualidade, quinta característica que está presente na vida de Moisés como líder é obediência e submissão, né? Deus mostra que é justo com a palavra dele, né? Quando Moisés não entra na terra prometida, né? Fala que Moisés não vai entrar na terra prometida. Para nós parece que Deus é um Deus ruim, mau, né? Mas Deus é justo e é fiel com a sua palavra, né? Moisés não foi obediente. Lá em Números 28, 11, Deus fala que não é para ele bater na rocha e sim falar, né? Que a rocha iria dar água, né? Em vez de ordenar, ele bateu na rocha 2 vezes, né? E Deuteronômio 31, 51, Deus fala que ele foi infiel, né, a Deus no meio do seu povo, né? E a obediência e a submissão precisam ser chave para um bom líder, né? A gente vê depois, vê na verdade em todo o tempo que Moisés foi obediente e foi submisso à palavra de Deus, e naquele momento de ira ali, de braveza com o povo, ele acaba não fazendo da forma como Deus havia mandado, e por conta disso ele não entrou na terra prometida. E a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes achamos que estamos sendo obedientes, que estamos sendo submissos, né? Mas para Deus não estamos. Muitas vezes a gente está fazendo algo que parece ser bom, agradável a Deus, mas não é o que Deus mandou fazer, e isso faz com que a gente deixe de entrar na terra prometida, faz com que a gente deixe de ter aquilo que Deus tem como promessa para a nossa vida, né? Deus é fiel, é justo, ele não vai deixar a palavra dele ser mentirosa. Se a gente não for submisso, não for obediente, nós não vamos ter de Deus essas promessas por conta de uma atitude nossa, né? Então, isso é um ponto que tem que estar muito claro na nossa vida, né? Como líder. Outro ponto, outra qualidade seria sabedoria, sabedoria, né? Moisés tinha espírito ensinável, e isso mostra o quanto ele era sábio, né? Quando ele está ali no meio do povo, julgando o povo, orientando o povo, né? Ele fazia isso tudo sozinho, né? Pois só ele que tratava com Deus face a face e recebia de Deus a orientação para o povo, né? Então ele que tinha que passar isso, né? Era um trabalho muito árduo para apenas uma pessoa, né? No meio de tanta gente, né? Quando Jetro, seu sogro, vem visitar ele vê isso, né? Fica observando e vê que Moisés está cansado, né? Está fatigado, esgotado, e daí pergunta para Moisés o que Moisés estava fazendo, né? Mas Moisés, sem perceber, ele centralizava nele as tarefas, né? E passava para o povo toda a vontade de Deus, né? Ficava ali o dia todo sentado, né? E pessoalmente, um a um, né? Ele julgava, orientava, né? E passava ali a palavra de Deus para o povo, né? Ele centralizou nele todo o serviço e na verdade, ele não dava conta, não estava dando conta disso, né? O que era muito ruim para ele e para o povo, né? Moisés era um cara responsável, ele tinha uma missão, tinha unção, tinha intimidade com Deus, mas ele precisava de ajuda, né? Ele estava sendo ineficiente, né? E Jetro, observando isso, né? Deu para Moisés um conselho sábio, né? Para que Moisés buscasse no meio do povo homens temente a Deus, que a vida deles refletisse, né, esse temor e amor a Deus, para que pudesse ajudar Moisés nessa tarefa árdua, né? Jetro ensinou a Moisés a ser descentralizador, a confiar em pessoas que pudessem ajudá-lo, pessoas de confiança, né? Que pudessem ajudá-lo nessa tarefa com o povo, né? E Moisés, sendo um homem de coração ensinável, sendo sábio, né? Cheio de sabedoria, aceitou esse conselho do sogro dele e trouxe pessoas junto dele para que pudessem ajudar ele nessa tarefa, né?
nós precisamos andar com pessoas igual a Jetro, assim, né? Que tenham sabedoria e que possam nos dar conselhos, né? Que possam nos ajudar na liderança, descentralizar, não sermos líderes centralizadores, porque tanto na igreja, ou no seu trabalho, ou na sua vida pessoal, se você centralizar as coisas, você não vai conseguir dar conta daquilo que precisa ser feito, e isso vai ser ruim para você, vai ser ruim para os seus liderados, né? Então a gente precisa ensinar os nossos líderes, precisamos ter um coração ensinável para receber conselhos e sabedoria e ensinar nossos líderes da mesma maneira, né? Os nossos liderados, aliás, né? O sétimo ponto que a gente vê na vida de Moisés como líder e precisa ter na nossa vida, fala de discernimento, né? Discernir a vontade de Deus, saber esperar o tempo certo, né? Muitas vezes na nossa vida nós não temos discernimento do que Deus quer, né? Moisés, como juiz ali da comunidade israelita, ele precisava ter muito discernimento. Em Lucas, né, que é o editor, o escritor do livro de Atos, né, ele fala no capítulo 7, versículo 22, né, que Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras e obras, né? E a gente pode ver que através da história, Deus nunca deixou seu povo sem homens e mulheres com discernimento para orientar o seu povo, né? E a gente precisa, como líder, buscar ter esse discernimento das coisas, né? E para isso a gente precisa de intimidade com Deus, conhecimento das coisas, conhecimento da palavra, né? Para poder ter discernimento e poder orientar os nossos liderados, quer seja na sua célula, no seu trabalho, na sua casa, seus filhos. Precisamos buscar, né, em Deus esse discernimento, né? Integridade, né? Outra qualidade de um líder, né, conforme a vontade de Deus, né? É a base, né? Integridade é a base da credibilidade de um líder, né? Em Êxodos 36, a gente vê que Moisés pede ao povo que trouxesse contribuições para a construção da tenda, né? E o povo correspondeu e encheu os celeiros de artigos suficientes para toda a construção, né? A gente vê que Moisés levanta a sua voz e pede para não trazer mais, porque já tinha o suficiente, sobejava, né? E a gente pode ver aqui a integridade de Moisés, né? A credibilidade que ele tinha, porque quando ele pede para o povo trazer, o povo traz de madeira que sobrou, né? Sobejou, passou do suficiente que precisava, e ele ergue a voz e manda que o povo pare de trazer, porque já tinha o suficiente, né? Ele poderia se calar, poderia deixar que as ofertas viessem, chegassem, né? Mas ele era um homem íntegro e por isso ele era respeitado, né? Então ele falou e o povo parou de trazer, né? Nós precisamos ser líderes assim também, precisamos ser líderes, como fala em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Líderes íntegros e irrepreensíveis, né? Como a palavra manda, né? Em 1 Pedro 1:15 fala que a gente precisa ser santo em todo o nosso procedimento. Então, a base da credibilidade do líder é a integridade, né? Recentemente a gente viu, recentemente não, mas a gente viu na época ali do terremoto no Japão, que eles receberam muitas doações para a reconstrução, né? E quando eles viram, quando o povo japonês, os governadores viram que o que eles haviam recebido já era suficiente para uma reconstrução, né? Eles devolveram dinheiro, né? A gente vê que o Japão, pelas informações aí, a gente vê que o Japão é um dos países que mais devolve as coisas que não lhe pertencem. O povo japonês, quando acha dinheiro, acha qualquer coisa que não lhe pertence, eles devolvem, né? E assim nós precisamos ser, nós precisamos ter integridade, né? Para que possamos ser líderes com credibilidade, né? Outro ponto na vida de Moisés que a gente vê como um líder, né, a ser seguido, é comprometimento. O comprometimento de Moisés com o reino,
né? A gente vê que ele repreendeu o povo como representante de Deus, né? E também, ao mesmo tempo, ele intercedia junto a Deus como representante do povo, né? Então, nós devemos ter a conscientização, né? O comprometimento da nossa missão como sacerdotes de Cristo, como líderes, né? Temos que interceder junto a Deus pelos nossos liderados e também apresentar ao povo a palavra de Deus, as revelações de Deus, aquilo que Deus quer para cada um deles, né? Mais um ponto importante como líder que a gente precisa ter é visão, né? Sem visão o líder não consegue guiar, não consegue indicar o caminho de Deus para os seus liderados, né? Quando Moisés e Arão chegaram para o faraó e pedem para libertar o povo de Israel, Faraó não permitiu e ainda piorou a situação do povo, né? Fazendo com que trabalhasse muito mais, né? E aí o povo começou a ameaçar Moisés e culpá-lo por ter piorado sua situação, né? E aí você vê em Êxodo 5, 22, 23 que Moisés vai reclamar para Deus, né? E fala, por que você me enviou? Por que me enviaste? Por que afligiste ainda mais o meu povo, né? Porque Faraó, né? Mandou maltratar ainda mais, escravizar ainda mais, dar mais serviço para o povo, né? E não libertou ele, né? Então a gente vê que aí Moisés tem uma visão limitada do que Deus queria fazer, né? Porque Deus já sabia tudo que iria acontecer, tinha a visão do todo, né? Mas Moisés enxergava só aquele momento. Ele achou que seria fácil chegar na frente do faraó e dizer, Deus mandou vir aqui para você libertar o povo, né? E aí faraó, com o coração endurecido, além de não libertar, maltrata ainda mais, dá mais serviço, escraviza ainda mais o povo, né? E Moisés acha que Deus está de braço cruzado e que não estava cumprindo a promessa dele, né? Mas nós conhecemos o final da história, sabemos o que aconteceu depois que Deus agiu, né? Vemos que Deus está no comando e não nós, né? Nós precisamos enxergar com os olhos espirituais tudo aquilo que Deus quer fazer e está fazendo, né? Ter fé na ação de Deus, ter fé naquilo que Deus vai fazer, né? Moisés continua conduzindo, né, o povo e vê, né, o que Deus faz na história daquele povo, né? Então nós precisamos caminhar pela visão de Deus na nossa vida, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a vida dos nossos liderados, né? E ter a fé de que tudo vai dar certo no tempo certo e na forma certa, né? Como tem que ser pela vontade de Deus. Amém? Mais um ponto que a gente vê na vida de Moisés e que nós precisamos ter muito na nossa vida hoje é coragem, confiança, né? Moisés, como nós falamos, ele não se considerava qualificado para tirar o povo ali, né? Ele fala para Deus que ele era gago, né? E a gente vê que o chamado de Moisés, desde que ele nasceu, era conduzir o povo até a terra prometida, liderar, né? Em Êxodo 3:10, Deus fala para Moisés para ele vir agora, né? E eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, né? Imagina, ele tinha 80 anos de idade, ele precisou de muita coragem para fazer isso, para cumprir, abraçar essa missão que Deus estava dando para ele, né? No versículo 11 nós vemos que de Êxodo 3, nós vemos que Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Né? Você vê que ali tem um complexo de inferioridade na vida de Moisés, né? E quando nós recebermos um chamado para liderar, nós temos que ter humildade, mas acreditar no nosso potencial, acreditar que você pode, né? Acreditar que você é capaz, não se inferiorizar, buscar se capacitar em Deus, porque Deus capacita aquele que ele escolhe, né? E seguir em frente, assumir, quando Deus te der uma missão, né? Que você possa seguir em frente, né? Deus fala no versículo 12 de Êxodo 3, né? Para Moisés, né? Eu serei contigo, e assim Deus é conosco, né? Em todo o tempo, cada missão
que Deus der para nós, para a gente liderar no seu trabalho, na sua vida, na igreja, né? Que você possa lembrar, né? Que Deus é com você, que Deus vai te capacitar, né? Tenha coragem, tenha confiança em Deus, que Deus vai estar contigo, que vai te capacitar e que você vai poder cumprir isso como líder, né? E aí outras características que a gente vê na vida de Moisés, né? Que é questão do relacionamento, do foco, da disciplina, da responsabilidade, da eficiência, né? Então tudo isso a gente precisa buscar crescimento para poder cumprir o nosso papel como líder na vida da igreja, na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, onde Deus nos colocar como líder, né? Precisamos lembrar, né? Concluindo aqui, nós precisamos lembrar que um bom líder tem que buscar a vontade de Deus, né? Quando Moisés assassinou o egípcio ali, ele achou que ele estava fazendo a vontade de Deus, né? Ele não buscou a face de Deus antes de tomar aquela decisão, nunca se preocupou com nenhum sinal, simplesmente ele foi impetuoso, né? Achou que ele tinha que libertar aquele homem hebreu ali da mão do egípcio e foi lá e matou o egípcio, né? E o resultado daquele ato, daquela inconsequência foi que os sonhos dele, a liderança dele foi atrasada por 40 anos na vida dele. Ele teve que fugir para Midian, lá para o deserto, né? Até que as coisas se acalmassem, né? E a gente precisa entender que nós não podemos plantar uma semente carnal e querer colher algo espiritual, né? Se nós formos manipular as coisas, conspirar, mentir na nossa liderança para chegar em algum lugar, né? Conseguir alguma coisa, aquilo que a gente deseja, a gente precisa lembrar que Deus não está nisso, não vai estar nisso nunca, né? A gente precisa buscar a vontade de Deus como líder cristão, né? A gente tem que ter essa vontade de Deus clara na nossa frente, né? Clara na nossa visão, para que a gente possa ter sucesso nisso, né? Então, a primeira coisa, um bom líder é buscar a vontade de Deus. A segunda coisa é ter intimidade com Deus, né? Buscar essa intimidade a todo instante em nossas orações, para que a gente possa ter, né, saber o que Deus quer, né? Deus fala para Moisés lá, eu sou, quando ele fosse na presença do faraó, né, para ele dizer que o eu sou enviou ele, né? Então isso precisa estar bem claro na nossa vida, essa intimidade, né? E Deus vai dar poder para nós, assim como deu para Moisés, né? Ele vai dar para nós. A gente pode ver dois sinais claros na vida de Moisés do poder que Deus estava dando para ele. Quando ele diz, mas que não era capaz, Deus fala para ele pegar o cajado, o bordão, né? E a gente vê que aquele bordão ele vira em serpente, né? E vira em cajado novamente. E depois também tem outro sinal que Deus dá para ele ter é a lepra na mão, né? Quando fala para ele colocar a lepra dentro da túnica e tirar, né? Aparece a lepra e é curado, né? Então são sinais que Deus dá para Moisés ali, né? E que Deus dá para nós também, vários sinais de poder na nossa vida, quando nós estamos com intimidade com Deus e buscamos a vontade de Deus, né? Nós temos esse poder de Deus na nossa vida, né? Então, nós precisamos nos capacitar como líder em qualquer situação, né? Na igreja, no trabalho, na escola, no lar, saber que Deus vai nos dar essa capacitação, né? Que vai estar conosco se tivermos intimidade com Ele, né? E vai nos ajudar a agir nas nossas atitudes, né? Quando a gente vê ali Moisés com o povo diante do Mar Vermelho, né? Deus manda ele marchar e o mar se abre, né? O mar se abre e ele atravessa o mar, né? E a gente vê que os egípcios intentam a mesma coisa e morrem afogados, né? Então a gente precisa também ter essa coragem, né? Que Deus dá para nós, né? Por fim, nós vemos que Deus
até hoje continua procurando homens e mulheres, mesmo que sejam fracos, cheios de dúvida, né? Mas que tenham a mesma disposição no coração para liderar o povo de Deus, né? A terra prometida, para ensinar a palavra, para falar do amor de Deus pelas suas vidas, para falar do evangelho que salva, né? Homens e mulheres que sejam um instrumento nas mãos de Deus para cumprir o seu propósito, né? Aquele chamado da liderança que nós vimos lá no início, que está em Mateus 28, né? Do ir, do fazer discípulo, do ensinar, né? Que esteja no coração dessas pessoas, né? Que tenham isso como visão, como missão de vida, né? Que é a missão que Deus deu para a igreja e nós somos a igreja, né? Então, homens e mulheres, instrumentos nas mãos de Deus para cumprir esse propósito, né? Então, eu peço que você se coloque à disposição de Deus, né? Apesar das suas limitações, daquilo que você conhece, se você não tem eloquência, não consegue falar, ou enfim, tem timidez, mas que você se coloque na mão de Deus para que Deus possa te capacitar, porque você é escolhido de Deus e a palavra fala que Ele capacita os escolhidos, né? Então, o que nós precisamos ter é intimidade com Deus, essa coragem, né? Pedir a Deus ali em nossas orações, face a face, como Moisés falava com Deus, né? Pedir a Ele sabedoria, discernimento, coragem e muita fé, né? Eu lembro que quando nós começamos na igreja o encontro com Deus, né? Eu fui para o encontro, fiz a escola de líderes, né? E logo em seguida nós fomos chamados aí pelo pastor Luiz Fernando, pastor Eduardo a ministrar, né? E eu lembro que nas primeiras ministrações, né, até hoje, mesmo agora aí nas aulas, tem muito frio na barriga, né? Puxa, será que eu vou ser capaz? Será que eu consigo? Mas a gente precisa se colocar à disposição, precisa se preparar, buscar, estudar, né? Mas se colocar à disposição de Deus para essa obra, né? Para falar, para testemunhar, né? Eu lembro que era muito difícil, a gente ia, se preparava, chegava lá, batia os dentes, assim, né? Para poder ministrar. Mas a gente vai crescendo, vai buscando, vai orando, né? E eu ministrei muitas vezes nos encontros e até hoje ainda, quando a gente vai ministrar, a gente tem esse frio na barriga, né? Mas saber que é o Espírito Santo que está ali, que usa as nossas vidas, é Deus que quer te usar como líder, né? Nós somos com a pastora Andréa líderes de alguns ministérios, ajudamos em outro. Uma das coisas que eu me lembro como liderança da igreja foi quando nós estávamos ali na igreja do Boa Vista ainda e fomos desafiados, né, junto com o pastor Flávio, a comprar o imóvel aí do Metodista Bacaxiri. Eu era tesoureiro na época, o administrador era o irmão Dalci, e era muito difícil, né? Foi um passo de fé, foi um passo de muita coragem, né? Tivemos dificuldades, mas hoje a gente pode ver a igreja crescendo em outro lugar, né? Então, nós fizemos parte ali daquele desafio na época, tivemos muitas lutas, batalhas, mas foi um passo de fé que a gente deu junto com a igreja, né? E vencemos, né? Mesmo na liderança, nos encontros, eu fui desafiado algumas vezes a coordenar, a ser presidente de encontros, e a gente aceitou o desafio, orou, buscou a vontade de Deus, e com dificuldade, apesar de nós, a gente conseguiu, né? E muitas pessoas foram
foram ministradas, né? Então que você possa se colocar, né, nas mãos de Deus, diante dos desafios que Ele faz para cada um de nós. Se coloque na mão de Deus, né? Busque fé, busque coragem em Deus e aceite esse desafio, né? Aceite esse desafio de levar a palavra de Deus. Eu creio que o maior chamado de liderança que nós temos é esse, né? De ir, de falar do Evangelho, de fazer discípulo, de ensinar, né? E Deus vai te capacitar, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar discernimento, desde que você busque isso, né? Com muita mansidão, com muita humildade, com muita dedicação, com muita compaixão pelas vidas, né? E principalmente buscar intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe você, que você possa olhar na vida de Moisés essa liderança e possa buscar isso em você, ter isso na tua liderança também. Amém? Deus abençoe.